Olá! Hoje no Unipac Responde estamos com o nutricionista Vinícius. Tudo bem, Tudo Vinícius? ótimo. Obrigado pelo convite e por essa conversa de hoje. Beleza, o nosso assunto de hoje é sobre o Ozempic, uma medicação que foi desenvolvida para o tratamento de diabetes tipo 2, porém ele tem sido muito comentado no tratamento de obesidades e para o emagrecimento. Vinícius, para começar, você pode explicar para a gente o que é o Ozempic e qual a sua função no tratamento da diabetes tipo 2? O Ozempic é um medicamento cujo princípio ativo é a semaglutida, da classe das incretinas. Ele pertence à classe dos agonistas do GLP-1, que é um hormônio produzido pelas células neuroendócrinas do intestino e ajuda a regular os níveis de glicose no sangue, aumentando a secreção da insulina, reduzindo a produção do glucagon. Além disso, ele também atua retardando o esvaziamento gástrico, ajudando no controle do apetite, o que pode ser útil tanto no controle glicêmico, tanto na perda de peso. E fala pra gente quais são as principais alterações metabólicas que o Ozempic pode provocar no nosso organismo. O Ozempic altera o metabolismo, aumentando a sensibilidade à insulina, ajudando assim a reduzir a glicemia. Ele também promove uma redução do peso por atuar no sistema nervoso central, diminuindo o apetite e retardando o esvaziamento gástrico. Isso significa que o paciente sente menos fome e se satisfaz comendo menos quantidade de comida. Esses efeitos são benéficos, tanto para o controle de glicemia quanto para o metabolismo geral, na ajuda na redução de peso, mas, em alguns casos, podem também trazer alguns efeitos colaterais, como náuseas, vômitos e desconforto gastrointestinais. Existem riscos ou efeitos colaterais do uso prolongado desse medicamento? Sim, como todo medicamento, o que diferencia o remédio e o veneno é a dose. O Ozempic também pode apresentar efeitos colaterais. Além dos sintomas gastrointestinais, como mencionei anteriormente, o uso a longo prazo pode levar a perda excessiva de peso e desregulação do metabolismo. Além disso, estudos ainda estão em andamento para avaliar o risco a longo prazo, como possíveis efeitos no pâncreas e na função tiroidiana. Por isso, é fundamental que o uso seja supervisionado por um médico. Muito tem se falado sobre o uso do Ozempic para pessoas que não têm a diabetes tipo 2 e não são obesas. O que você tem para nos falar sobre isso? De fato, o Ozempic tem mostrado grande eficácia na redução de peso e por isso começou a ser prescrito em alguns casos para pacientes não obesos e sem diabetes. No entanto, o medicamento não foi originalmente desenvolvido para esse fim e o uso fora de indicação principal requer acompanhamento médico e cuidadoso. Além disso, a perda de peso precisa ser sustentável a longo prazo. O uso do medicamento sem controle pode trazer danos à saúde. Quando a pessoa perde peso muito rápido, num período muito curto, sem um acompanhamento, isso pode gerar alguns danos e há uma grande possibilidade de reganho de peso. E além disso, a pessoa pode voltar no peso que estava e ainda ganhar um pouco mais de peso além do que já possuía antes do tratamento. O que acontece com o metabolismo do paciente que interrompe o uso do Ozempic? Há algum risco de efeito rebote? Sim, quando o uso do Ozempic é interrompido, o corpo pode voltar sim ao seu estado anterior se não houver uma mudança sustentável no estilo de vida, como exercício físico, a própria dieta em si. De nada adianta o paciente usar o medicamento como amuleto para perda de peso. E na realidade ele está perdendo peso porque ele não está sentindo fome e por consequência ele acaba comendo menos, fazendo um déficit calórico como colateral, digamos assim. Se feito dessa forma, realmente o paciente pode voltar a ganhar peso e ter mais dificuldade no controle glicêmico pós o uso de Ozempic sem o controle dele da retirada. Existem recomendações nutricionais específicas para quem está fazendo uso do medicamento? Sim, é muito importante que o paciente, ao utilizar o Ozempic, ele faça uma reeducação alimentar, para que assim ele perca peso de uma maneira saudável. Quando eu digo saudável, é que o paciente perca gordura e não peso de massa muscular em si. Por quê? Quando o paciente utiliza o Ozempic, ele acaba perdendo o apetite. E nessa dele perder o apetite, muitas vezes, em vez de ele comer o que precisa, come o que quer, o que não é adequado. O ideal é que o paciente tenha uma boa ingestão dos macro e micronutrientes. Quando eu digo isso, é a questão de carboidrato, proteína, lipídio e uma boa ingestão de fibras também. Além também de uma boa ingestão de água. Por quê? Um dos efeitos colaterais que os pacientes relatam muito é a questão da constipação, justamente porque eles não têm uma ingestão adequada de fibra. E é fundamental que o paciente tenha essa reeducação alimentar durante o uso do Ozempic para que, na retirada do Ozempic, o paciente já se habituou a alimentar de forma saudável. E para finalizar, Vinícius, fala pra gente qual a principal recomendação para quem está considerando o uso do Ozempic. A minha principal recomendação para quem está pensando em utilizar o Ozempic é que faça a utilização com acompanhamento médico e também com o intuito de mudança de estilo de vida. Isso seja com uma alimentação mais saudável e com a prática regular de atividade física.
Bom, amigos, nós vamos ficando por aqui. Vinícius, agradeço a sua participação, as informações esclarecidas. Foi um prazer tê-lo por aqui. Eu que agradeço pelo convite, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sanado a dúvida de vocês. Qualquer dúvida, só deixar aqui embaixo no comentário que a gente vai voltar respondendo um por um.